Isomeria, com toda certeza, é um dos assuntos mais importantes e também dos mais interessantes dentro da química. Tem muita coisa legal para ser falado sobre isomeria. Ela é tão importante que nós aprendemos no ensino médio. Inclusive, a isomeria de ensino médio já é uma isomeria bem densa, né? Aprendemos muita coisa ali quando é possível ser ensinado. Bom, esse vídeo, pessoal, será uma aula, né? Tinha tempo que eu não tinha aula aqui no canal, então esse vídeo vai ser uma aula sobre isomeria constitucional. O objetivo é ajudar você, aluno de ensino médio, aluno que está se preparando para o Enem, aluno de início de graduação, porque essa parte de isomeria, o seu professor de graduação não vai falar sobre isso, ou você, professor, que quer ter algumas ideias, alguns exemplos e enriquecer a sua aula. Então permaneçam aqui no vídeo e deixe eu fazer um desafio. Olha só. Se ao terminar o vídeo, tem que ver ele todo, pode colocar a velocidade 1,5, velocidade 2, mas tem que ver ele todo. Se até o final do vídeo você concluir que não ajudei em nada, falei mais do mesmo, de informação nova nenhuma, pode dar o seu dislike e deixe o comentário. A aula foi muito ruim, tá bom? Não vou apagar seu comentário. Agora, se eu ajudar você, né, se você ver que o vídeo teve informação boa, acrescentei informação, agreguei informação, bom, por favor, dê o seu like. E se for novo por aqui e não for inscrito, se inscreva no canal. Agora vai vir a vinheta. Se você já conhece o meu trabalho e já confia no meu trabalho, aproveita e dá o seu like agora. Se você não conhece, está em dúvida, deixa para dar o like depois. Beleza? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Eu sou o professor Antônio Florencio, para quem não me conhece. E aqui nesse canal você vai encontrar várias videoaulas de química, vídeos falando sobre química. Enfim, se você gosta de química, fique à vontade nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre isomeria constitucional. Primeiro vamos definir isomeria. Isomeria é uma característica, primeiro, molecular, né? Então quando nós falamos de isomeria, estamos comparando moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas não são idênticas, não são iguais, não são as mesmas moléculas. Na maioria das vezes, nós falamos de moléculas orgânicas, mas não necessariamente, não exclusivamente. Temos, por exemplo, moléculas inorgânicas, principalmente complexos, que são isômeros. Mas o foco dessa aula é a isomeria com foco na química orgânica. Mais especificamente, eu não vou falar apenas de isomeria, eu vou falar de isomeria constitucional. Então temos um detalhe a mais. Ou seja, além de ter a mesma fórmula molecular e serem moléculas diferentes, quando nós analisamos a estrutura, quando trabalhamos com a isomeria constitucional ou isomeria estrutural, a chamada conectividade dos átomos não é a mesma. Como assim, Antônio? Conectividade não é a mesma. A sequência com que os átomos estão ligados não é a mesma. Por exemplo, aqui nós temos um álcool, ele tem fórmula C5H12O, e aqui nós temos outro álcool com fórmula C5H12O. Mas a sequência de ligação não é a mesma. Aqui eu tenho um carbono ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, e aqui é esse carbono da ponta que está ligado ao oxigênio. Na outra molécula eu tenho também 5 átomos de carbono, mas esse carbono do meio que está ligado ao oxigênio. Então vejam que a sequência de ligação não é a mesma. É isso aqui que nós chamamos de isomeria estrutural ou isomeria constitucional. É o primeiro tipo de isomeria que nós analisamos, porque existe outro. Existe a possibilidade de termos moléculas com a mesma fórmula molecular, sendo, portanto, moléculas diferentes dentro do contexto de isomeria, mas que têm também a mesma conectividade. A única diferença é a orientação espacial desses grupos. Então vejam aqui, temos dois aletos com fórmula C4H7Cl, e notem que a diferença é que o Cl dessa primeira molécula está apontando para cá, e aqui o Cl está apontando para cima, pelo menos da forma como eu desenhei. A consequência direta é que esse átomo de hidrogênio, por exemplo, está numa posição oposta a esse átomo de hidrogênio, enquanto que aqui os átomos de hidrogênio estão com a mesma orientação, estão apontando, pelo menos, para o mesmo lado. Isso daqui entra no que nós chamamos de estereoisomeria. No caso da estereoisomeria, a conectividade é a mesma. O objetivo dessa aula não é estereoisomeria, e sim isomeria constitucional. Se você quiser saber mais sobre estereoisomeria, fica aqui a dica, o convite de você assinar o meu curso Tudo sobre Química Orgânica. Já tive milhares de alunos que assinaram esse curso e todos eles gostam bastante dessa parte de estereoisomeria. Bom, no que diz respeito à isomeria constitucional, conseguimos dividir, conseguimos classificar de algumas formas. Classicamente,
temos a chamada isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de função, metameria ou isomeria de compensação. Os livros mais novos costumam chamar de isomeria de compensação, eu estou ainda com a mentalidade de quando eu era aluno, chamava de metameria. Veja que eu coloquei metameria na mesma cor de isomeria de posição, porque para mim é um caso particular. E tautomeria, que está em verde, porque está relacionada à isomeria de função. Na prática, quando vocês olharem essas classificações dos livros, pensem no seguinte: isomeria de cadeia significa que a diferença entre os isômeros está no tipo da cadeia. Isomeria de posição, a diferença entre os isômeros está simplesmente na posição da ligação dupla, do grupo OH, do grupo funcional de uma forma geral. No caso da isomeria de função, a diferença está na função, né? Os grupos funcionais são diferentes. Isso aqui é bem tranquilo. O que eu vou chamar mais atenção, que talvez seja um pouco diferente, é a tautomeria. Tá? E, de novo, se você não ver nada de novo nessa aula, né? Nada que agregue valor, agregue conhecimento, pode dar o seu dislike, beleza? Vamos lá então, vamos começar com a isomeria de cadeia, que significa a diferença no tipo de cadeia. Bom, geralmente nós comparamos uma cadeia normal com uma cadeia ramificada, uma cadeia insaturada com uma cadeia fechada, mas temos aqui outras variações, mas os pares mais comuns são esses. Então vamos lá, pegando essa substância aqui, na verdade essa molécula, C6H14, temos uma cadeia normal, né? Uma cadeia linear. Como que eu analiso um possível isômero de cadeia? Basta eu pegar, por exemplo, um pedaço da cadeia e colocar no carbono mais interno. Eu formaria, por exemplo, esse daqui, CCDH14. Eu peguei esse grupo e coloquei aqui. Agora eu tenho uma cadeia ramificada. Vejam, é a mesma fórmula molecular. Qual é a diferença? A diferença está no tipo de cadeia. Nota o seguinte, são alcanos. Um alcano tem fórmula geral CnH2n mais 2. Na prática, eu posso desenhar com isso inúmeras moléculas. Eu poderia também pegar essa daqui. Seria mais um isômero de cadeia em relação a eles dois. E quanto maior for a cadeia carbônica, o número de isômeros aumenta muito. Tá? O crescimento é quase que exponencial. Bom, esse aqui é um exemplo quando eu comparo uma cadeia aberta, uma cadeia normal, com uma cadeia ramificada. Mas eu posso comparar também, por exemplo, cadeias que têm uma ligação dupla. Um alceno, por exemplo, apresenta a fórmula geral CnH2n, ou seja, temos 2 hidrogênios a menos quando comparamos com o alcano. Essa é a fórmula geral para um alceno, ou seja, para uma estrutura que tem uma ligação dupla, mas também é uma fórmula geral para uma estrutura cíclica. Porque numa estrutura cíclica, para nós juntarmos os carbonos, também precisamos de 2 hidrogênios a menos. Então, sempre que eu tiver um alceno, eu vou ter como isômero uma cadeia cíclica correspondente. Aqui eu tenho 6 átomos de carbono. Um dos possíveis isômeros seria esse daqui, C6H12, o ciclo hexano. Eu tenho a mesma fórmula molecular. Temos cadeias diferentes. Uma é aberta, a outra é fechada. Uma é insaturada, a outra é saturada. São isômeros de cadeia. Quando eu tenho, por exemplo, de novo, ainda na estrutura C6H14, uma outra possibilidade seria eu manter a ligação dupla, continuo tendo uma cadeia insaturada, mas agora eu pego a ponta aqui e transformo numa ramificação. Eu tenho uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada, continua sendo um isômero de cadeia. Inclusive, esses dois aqui também são isômeros entre si. E vejam, eu poderia pegar essa ramificação, colocar aqui, a quantidade de isômeros aumenta bastante. Se eu tenho uma ligação tripla, um alcino, a fórmula geral é CnH2n-2. Para cada ligação dupla, eu posso associar diretamente a um ciclo. Então, nesse caso, eu poderia ter um ciclo hexano. Vejam, quando eu fechei, eu meio que gastei uma ligação dupla de equivalência. E manter uma ligação dupla, né? Porque eu posso pensar que o alcino seria a combinação de 2 ligações duplas. Aqui eu mantive uma ligação dupla e fechei o ciclo, também um isômero. Aqui nós temos uma cadeia aberta e aqui nós temos uma cadeia fechada. Então veja que a isomeria de cadeia é bem tranquila, tá? Nós simplesmente mudamos a forma da cadeia. Não vou poder mudar a função química, porque nesse caso entraria na isomeria de função, vamos ver daqui a pouco. É bem tranquila mesmo.
Bom, a próxima classificação, que também é bem tranquila, é o que nós chamamos de isomeria de posição. Entendo, isomeria de posição, diferença na posição da ramificação, do grupo funcional, da insaturação. Enfim, essa aqui é até mais fácil de ver. Eu tenho aqui o C6H14, aqui o C6H14. A diferença é que a ramificação agora está nesse ponto, no carbono 3, e aqui a ramificação está no carbono 2, sim, porque eu começo a contar, nesse caso, da direita para a esquerda. Mudei apenas a posição da ramificação. Se eu coloco aqui na ponta, aí deixa de ser a comparação entre isômeros de posição e passa a ser entre isômeros de cadeia, né? Porque agora a cadeia principal já não é mais uma cadeia com 5 átomos de carbono, agora é uma cadeia com 6, né? Teríamos uma cadeia aberta. Então, só cuidado para não colocar, por exemplo, a ramificação na ponta, porque aí você muda o tipo da cadeia. Aqui uma diferença na ramificação poderia ser uma diferença na posição da ligação dupla. Aqui a ligação dupla está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Simplesmente desloquei ela de posição. Na ligação tripla, aqui a ligação tripla está no carbono 1, aqui a ligação tripla está no carbono 1, 2, 3. Também são isômeros. Mesma fórmula, mesmo tipo de cadeia. A única diferença é a posição da insaturação. Ou do grupo funcional. Aqui nós temos uma acetona que está no carbono 3 e aqui está no carbono 2. Eu não poderia colocar a carbonila aqui na ponta, porque aqui na ponta eu transformaria essa estrutura em um aldeído. E aí seriam funções diferentes, não seria apenas uma mudança na posição, tá? Mas se ficar na parte interna, seria uma mudança de posição apenas. Eu também não posso, por exemplo, com uma acetona que tenha 4 átomos de carbono, colocar a carbonila aqui e falar que essa daqui seria o isômero dela. Não seria. Estamos falando exatamente da mesma molécula. Também precisamos tomar esse cuidado, né? De simplesmente virarmos a molécula e achar que nós temos um isômero. Bom, então essa daqui é a isomeria de posição, também bem tranquila. E como eu falei, né? Se eu troco a posição da acetona, coloco na ponta, vira um aldeído, eu tenho uma diferença na função, isso já serve como gancho para falar sobre a isomeria de função. Só que antes de passar para a isomeria de função, deixa eu mudar um pouco a ordem. Vamos falar sobre a metameria ou isomeria de compensação. Porque é uma diferença de posição, mas é uma diferença de posição do heteroátomo. Então agora eu vou ter uma cadeia heterogênea. O éter é o melhor exemplo. Aqui o oxigênio está nessa posição. Quando eu mudo a posição dele, vejam, mesma fórmula, só mudei a posição, eu tenho um caso de metameria ou isomeria de compensação. É muito parecido com a isomeria de posição, só que aqui especificamente a posição do heteroátomo. Isso vale para éteres e vale também para aminas. Para aminas também funciona. Por exemplo, aqui o nitrogênio está nessa posição, né? E aqui ele está em outra posição. Então, é mais um exemplo de metameria. Metameria tem classificação própria, mas podemos pensar que é um caso particular da isomeria de posição. Bom, agora avançando para a isomeria de função. Isomeria de função, a diferença está na função. Então vamos comparar moléculas com a mesma fórmula molecular, porém de grupos funcionais diferentes, de funções orgânicas diferentes. Os pares mais comuns, não são os únicos, mas os mais comuns, é o álcool com éter, ou seja, o isômero de função do álcool é o éter e vice-versa. Cetona e aldeído, que eu já adiantei para vocês, que é bem fácil de ver, e ácido carboxílico e éster. São os principais pares que nós temos. Então vejam, aqui eu tenho um álcool. Se eu simplesmente pego o oxigênio, coloco ele na parte interna para o mesmo número de carbono, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de carbonos é a mesma. Se eu pegar o oxigênio e colocar no meio da cadeia, transformar essa cadeia em uma cadeia heterogênea, vai na fé que você vai ter um isômero de função desse álcool. Então aqui nós temos o álcool, aqui nós temos o éter. E vice-versa, se você tem um éter, tira o oxigênio, coloca ele na forma de OH, você vai ter a possibilidade de um isômero de função. Aldeído e cetona é o mais fácil de ver, porque a cetona tem carbonila e o aldeído também. Só que o aldeído, a carbonila é terminal, enquanto a cetona, a carbonila é na parte interna da molécula. Pegar essa carbonila e colocar aqui na ponta, nós transformamos essa cetona em um aldeído. Então, aldeídos e cetonas são pares de isômeros de função. Outro também bem fácil de ver é o ácido carboxílico com éster. O ácido carboxílico termina com a carboxila, termina com C dupla O, OH.
Imagine que eu pegue, sei lá, um pedaço dessa cadeia, peguei aqui 2 carbonos e passe para cá. Bom, agora eu tenho a mesma fórmula molecular, mas eu não tenho mais um ácido carboxílico. Eu tenho agora um éster. Então, sempre na hora de comparar, em termos de isômeros de função, um álcool, o seu isômero vai ser o éter, o ácido carboxílico, o éster, cetona, o aldeído e vice-versa. Também é bem tranquilo. E agora, pessoal, vamos chegar na parte mais complexa da aula. Bom, a aula já está grande? Está grande, mas vai ser uma aula bem completa, então permanece por aqui. E preste bastante atenção agora. Vamos falar sobre a tautomeria. A tautomeria, na minha opinião, também é um caso particular da isomeria de função, mas tem alguns detalhes. Por definição, bom, a tautomeria seria a interconversão que existe entre 2 isômeros de função em equilíbrio dinâmico. Então, quando nós falamos sobre isomeria de função, nós pegamos uma molécula e comparamos com uma outra molécula completamente distinta, que não tem correlação nenhuma. Na tautomeria, essas moléculas estão correlacionadas. A mesma molécula pode ser convertida no seu isômero e vice-versa. Essa daqui é a definição. De uma forma mais popular, é o hidrogênio pulando de um átomo para o outro. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Qual é o caso mais comum que nós temos de isomeria? Quando nós temos compostos carbonilados, aldeídos e cetona. Vejam só, eu tenho essa daqui que é a forma cetona, uma cetona comum. Nós temos aqui 2 hidrogênios alfa, ou seja, aqui é a minha referência. O carbono alfa é o carbono diretamente vizinho. Então, o hidrogênio ligado ao carbono alfa é o hidrogênio alfa. Esses 2 hidrogênios aqui têm uma relativa acidez, então eles podem ser retirados com uma certa facilidade. Isso vai acontecer principalmente se eu tiver uma solução aquosa. E se tiver meio ácido ou básico, então mais fácil ainda. Pensem que uma molécula de água ela vai retirar um desses hidrogênios, ou OH-, se tiver meio básico, e o átomo de carbono vai ficar com a carga negativa. Essa carga negativa vai fazer ressonância e aí nós vamos conseguir criar uma outra substância não muito comum, porque não é tão estável, que é o enol. Normalmente, quando falamos de ensino médio, não chamamos a atenção ao mecanismo. Daqui a pouco eu até mostro para vocês. Aqui vamos ver essencialmente a migração do átomo de hidrogênio. Vejam só, essa é a forma de cetona e a forma enol significa que entre o carbono alfa e o carbono da carbonila, agora vai ter uma ligação dupla. E o hidrogênio veio para o oxigênio. Isso aqui é o enol. O enol é o OH ligado a um carbono que faz uma ligação dupla. O nome vem de "en" para ligação dupla e "ol", que é o sufixo para álcool. Aqui eu teria a possibilidade de formar esse enol ou também de formar esse enol aqui. Eu fiquei com esse porque o enol mais estável, chamado enol termodinâmico. E por que ele é mais estável? Porque o alceno que for mais substituído, que tiver mais átomos de carbono ligados a ele, é o alceno mais estável, tá? Embora possa ser formado esse aqui até é formado primeiro, chamado enol cinético. Mas esse aqui é o chamado equilíbrio cetanólico, ou seja, uma cetona pode ser convertida no enol. A forma cetona é muito mais estável, então a forma enólica a gente quase que despreza. Existe também o aldoenólico. O aldoenólico é entre o aldeído e o enol. E aí ele é até mais fácil, porque nós só temos uma possibilidade de hidrogênio alfa, que é esse daqui. Então a mesma ideia. Nesse carbono, que é o carbono alfa e o carbono da carbonila, teremos uma ligação dupla e o hidrogênio agora vai estar associado ao oxigênio. Embora eu tenha utilizado a mesma cor aqui, é apenas para facilitar a vida, para você saber a forma do enol. Mas na prática não é esse hidrogênio que migra para lá não. Como eu falei, tem um mecanismo aqui que utiliza moléculas de água durante esse processo, ou OH-, tá? Mas aqui é só para você memorizar que aqui tinha o hidrogênio, não vai ter mais, na forma enólica eu vou ter o hidrogênio aqui. O equilíbrio ceto-enólico e aldenólico você deve conhecer. Até aqui não falei nenhuma novidade. Mas eu falei que essa aula iria te acrescentar conhecimentos novos. Então nós temos exemplos de tautomeria entre outras funções. Então as mais comuns, ceto-enólico e aldenólico. Uma outra que até é relativamente comum, aparece com uma certa frequência, é o equilíbrio envolvendo amida. Então lembra, a amida tem esse grupo funcional, C-O ligado ao nitrogênio, e nesse caso a migração vai ser de um hidrogênio do grupo amida. Imagine que nós vamos fazer a ligação dupla aqui e esse hidrogênio viria para cá. Ah, é esse hidrogênio que vai? Não, não é esse hidrogênio que vai. É apenas para mostrar a diferença. Aqui tinha um hidrogênio,
e o tautômero dele não tem mais. Esse hidrogênio está com oxigênio. Temos aqui, pessoal, um outro grupo funcional. Isso aqui nós chamamos de ácido imídico. Conheciam o ácido imídico? Bom, seria o equivalente a um ácido carboxílico. O ácido carboxílico aqui eu teria OH e aqui dupla O. Só que ao invés de ter dupla O, aqui eu tenho dupla N. É outra situação em que nós temos tautomeria. Essa daqui até aparece, mas nós temos outros casos. Por exemplo, o equilíbrio imina-enamina. Vejam, a ligação dupla está aqui. Essa é a nossa referência, esse seria o grupo funcional. Imaginem, esse daqui é o carbono alfa, o hidrogênio vem para cá e eu tenho agora uma nova ligação dupla entre o carbono alfa e a minha referência. Vejam, a ligação dupla veio para cá e o hidrogênio, não o mesmo hidrogênio, mas ele está nessa posição. Isso daqui é uma imina, então nitrogênio fazendo uma ligação dupla com carbono é uma imina, e nitrogênio ligado a um carbono sp2 é uma enamina. Conheciam a imina e a enamina? Conheciam esse tipo de tautomeria? Depois eu quero ver os comentários de vocês. Mais um. Ácido hidroxâmico, que é essa estrutura aqui, com ácido hidroxímico. Vejam, esse daqui é o nosso carbono referência. Aqui eu não tenho exatamente o carbono alfa, né? Eu tenho nitrogênio alfa, e o hidrogênio alfa é esse. Aqui nós vamos colocar uma ligação dupla, e é como se esse hidrogênio viesse para o oxigênio. Isso aqui é o ácido hidroxímico. Mais um exemplo de equilíbrio de tautomeria, com funções não muito conhecidas. Acabou que não. Temos mais. Temos, por exemplo, a lactama com a lactima. A lactama é amida cíclica. Essa daqui. Ora, se a amida, vamos voltar um pouquinho. Se a amida ela sofre tautomeria, a amida cíclica, a lactama, também. Então, isso aqui é a nossa referência. Nitrogênio alfa, hidrogênio alfa. Vem a ligação dupla para cá, esse hidrogênio vai para o oxigênio. Aqui aparece aqui, como temos uma outra amida embaixo, temos também essa mesma migração aqui. Isso daqui é uma lactama, isso daqui é uma lactima, né? Enquanto que a lactama é a amida cíclica, a lactima seria o ácido imídico cíclico, né? O equivalente ao ácido imídico cíclico. Bom, isso aqui são exemplos que nós consideramos a presença de apenas uma ligação dupla, né? Seja ela na forma de carbonila, seja carbono-nitrogênio. Quando nós temos duas carbonilas, duas ligações duplas, também existe a tautomeria. Só que aqui acontecem algumas coisas interessantes. Isso vai acontecer, por exemplo, nesses grupos, as beta-dicetonas. Então aqui eu tenho uma cetona, esse é o carbono alfa, esse é o carbono beta. Então eu tenho uma beta-dicetona. Duas carbonilas com vizinhas, só que com carbono no meio, né? De distanciamento entre eles. Esse hidrogênio aqui, o hidrogênio alfa, ele é bem ácido. Ele sofre exatamente o mesmo efeito de tautomeria. Então imaginem, teremos uma ligação dupla aqui e esse hidrogênio viria aqui para cima. Eu formo esse composto. Temos uma cetona aqui, temos aqui o que seria o equivalente ao enol. Isso pode acontecer com cetonas e pode acontecer também com o que nós chamamos de beta-cetoésteres. Ou seja, de um lado eu tenho a carbonila de uma cetona, do outro uma carbonila, mas associada a um grupo éster. Tá? O processo é exatamente o mesmo. Qual é a diferença aqui? A diferença é que esse hidrogênio ele pode fazer uma ligação de hidrogênio interna com esse grupo carbono-oxigênio, especificamente com o oxigênio, né, da carbonila. E isso estabiliza essa estrutura. Então nós temos essa ligação de hidrogênio que meio que faz com que essa molécula fique estabilizada, adquira uma estrutura mais rígida. Também é possível ter um efeito de ressonância interno aqui, mas isso faz com que o composto associado ao enol seja um pouco mais estável. Quando nós trabalhamos com aldeídos, cetonas, enfim, o enol ele é muito pouco estável, ele quase não representa uma versão dessa substância. Vejam só, aqui nós temos uma cetona. Eu tenho 99,999% a temperatura ambiente dessa molécula na forma cetona. E, consequentemente, a forma enol fica em torno de 0,001%. Mas quando eu tenho um composto beta de cetonato, seja beta de cetona ou beta-cetoéster,
eu tenho a forma carbonila entre 81% a 85% e de 15% a 19% na sua forma alfa-beta insaturado. Ou seja, eu consigo estabilizar essa forma, é possível identificá-la, é possível trabalhar com ela. Isso é uma diferença fundamental em termos de estabilidade. Pessoal, essencialmente era isso que eu queria falar com vocês nessa aula, mas tem mais coisa, permanece aí. Eu só queria indicar minha principal referência, que foi esse livro, Estereoisomeria de Compostos Orgânicos, Conceitos e Aplicações, do professor Alexandre Góes. Esse livro aqui, ele é bem bacana para você aprender estereoisomeria, fugindo um pouco os livros tradicionais, né, como Solomos, com a Paula Bruce, não que sejam livros ruins, pelo contrário, são livros excelentes, mas ele aprofunda um pouquinho mais. Se você estiver interessado em comprar, aqui no primeiro comentário vai ter o link da Amazon, tá? Então, pode dar um pulo lá na Amazon, o preço está muito bom. Aproveitem, vale muito a pena a aquisição desse livro. Mas eu não terminei a aula não, temos mais algumas coisas a discutir. Tá grande, mas, pessoal, é aprendizado, tá? Permaneçam por aqui. Em 2021, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas em 2021, o Enem cobrou uma questão que envolvia isomeria. E eu adianto que eu não concordo com o gabarito. Essencialmente, nós estamos comparando aqui a lumirubina com a bilirrubina. Temos algumas diferenças estruturais. Ele fala que são isômeros e pede para classificar entre isômero de cadeia, função, posição, enfim. Primeira coisa, se você não sabe o que é bilirrubina, é uma molécula bem legal. Eu gravei um vídeo há pouco tempo falando sobre ela, vai aparecer aqui no card. Também vai ser indicação no final desse vídeo. Mas vamos olhar as moléculas, né? Essencialmente a diferença fica aqui, ó. Essa parte aqui é idêntica, tá? Não tem diferença nenhuma. A diferença da molécula fica aqui. O gabarito oficial diz que a alternativa correta é a alternativa C, porque aqui, especificamente, eu tenho uma diferença na cadeia. Aparece essa cadeia aqui fechada, né? Essa porção fechada, que não existe aqui. Além do fato, por exemplo, de aqui tinha uma ligação dupla, agora não tem mais. E eu concordo com isso. Existem diferenças na cadeia, então seria uma espécie de isômero de cadeia. Entretanto, quem formulou esqueceu que quando nós falamos de funções nitrogenadas, não tem só a amina e não tem só a amida. Existe uma mudança aqui na função. Aqui nós temos o nitrogênio ligado, né, fazendo uma ligação dupla com carbono. Nós já vimos que isso aqui é uma imina. E aqui nós temos o nitrogênio ligado ao carbono sp2. Né? Vejam aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Olha, o nitrogênio ligado ao carbono sp2 e aqui o nitrogênio fazendo uma ligação dupla. Quando o nitrogênio faz a ligação dupla, nós temos uma imina. Quando ele está ligado ao carbono sp2, nós já vimos que existe a enamina. São funções diferentes. Então aqui também temos um caso de isomeria funcional. Não temos um único caso de isomeria. A questão não foi anulada, mas para mim deveria. Bom, já avançamos bastante no tempo da aula. Mas, pessoal, eu tenho que mostrar o mecanismo de formação do enol, tá? Segura mais um pouquinho, porque senão dá a entender que aquele hidrogênio ligado ao carbono alfa é ele que vai para o oxigênio, e não é. Vamos pegar um caso aqui do aldeído, que é o mais fácil. Então temos aqui o hidrogênio alfa. O que acontece? Isso aqui pode ocorrer tanto em meio básico quanto em meio ácido. Se ocorrer em meio básico, eu tenho a minha disposição OH-. Esse OH-, ele vai retirar esse hidrogênio. Imaginem que eu vou formar agora um carbânion, tá? Porque o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, fica uma carga negativa aqui. Essa carga negativa, por sua vez, é estabilizada por ressonância. E nós formamos isso aqui, ó, carga negativa no oxigênio. E vem uma ligação dupla. E agora é essa carga negativa no oxigênio que acaba retirando o hidrogênio de uma molécula de água. Pronto, aqui nós temos o enol formado e daqui vem o OH-. O OH- é regenerado, ele atua como catalisador. Vejam só que o hidrogênio que vai para o oxigênio seria o hidrogênio da água e não aquele hidrogênio original. Eu coloquei daquela coloração para que ficasse alerta para você, né? Saber que tinha o hidrogênio ali antes, não tem mais, e agora tem o hidrogênio lá no oxigênio, mas o mecanismo é diferente.
Essa não é uma aula sobre mecanismo. Se você quiser aprender mais sobre mecanismo, pode dar uma olhada no Solomos, pode dar uma olhada na Paula Bruce, pode ver o meu curso Tudo sobre Química Orgânica. Bom, meus queridos, era isso. A aula ficou grande, mas foi uma aula bem completa. Eu espero que tenham gostado. Se não gostaram, dá o seu dislike e escreve aqui nos comentários. Mas se gostaram, dá o like, se inscreve, comenta aqui, escreve pelo menos isomeria constitucional, vai ajudar muito, muito mesmo. Se você quiser contribuir financeiramente, pense em se tornar um membro ou então dá o seu valeu demais, tá? Ajuda bastante. Aqui no final terá indicação de 2 vídeos. Dá uma olhada neles, está associado ao tema isomeria, também vai ser bem bacana.